Oiê, pode olhar, eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um episódio do videocast de entrevistas do Olhar Direto. E hoje o nosso papo reto e direto é com a deputada estadual Eliane Chunacalo, do PT. Povo Bacairi, nascida e criada na terra indígena Santana. Advogada, especialista em gestão pública, liderança histórica do movimento indígena e primeira mulher a presidir a Federação dos Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso. Neste mês, em que o Brasil celebra o Dia Nacional dos Povos Indígenas, ela entra para a história ao assumir, ainda que por 30 dias, uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Mais do que uma posse, ela define esse momento como uma conquista coletiva de mais de 40 povos indígenas no estado, e um passo simbólico e político na luta por representatividade. Mas o desafio é grande: ocupar um espaço historicamente dominado por uma visão alinhada ao agronegócio, em meio a debates sobre demarcação de terras, marco temporal, grandes obras de infraestrutura e conflitos territoriais. E para este episódio eu conto com a ajuda pela primeira vez da minha amiga Giovana Bittencourt, que escreve para o caderno de política do AD. Giovana, muito obrigado por ter aceitado o convite e seja bem-vinda pela primeira vez. Muito obrigada, Ayrton, por esse convite. Vamos para mais um papo. Ótimo. Deputada, muito obrigado por ter aceitado, principalmente nesse período aí, né? Tá tudo muito novo na sua vida. Assumiu recentemente aí o mandato, a cadeira do deputado Lúdio Cabral, que se licenciou, e está aí representando a primeira mulher indígena a assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa. Muito obrigado por estar aqui e seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite, né? É sempre bom, né? Conversar e falar um pouquinho dos povos indígenas aqui do estado de Mato Grosso. Só um recado para quem está nos assistindo, é que além do YouTube, onde você nos vê, este episódio está na íntegra e em formato de áudio, também disponível nas principais plataformas de podcast. É só pesquisar Estúdio OD ou então pode olhar no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube, então assine o nosso canal e ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado, lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E aí, com o episódio no ar, você pode deixar a sua opinião nos comentários e compartilhar o vídeo também com amigos e familiares. E segue a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas, é só pesquisar @olhardiretoOficial, ou então no Instagram você também pode seguir o nosso perfil, @estudio.od. E lá você vai ver informações, vai saber como são feitas as nossas gravações nos bastidores. E se você quer receber no celular todas as notícias que são postadas no nosso portal, é só apontar a câmera para o QR Code que aparece aí no canto da tela e que vai aparecer durante alguns momentos da nossa conversa, que você vai ser direcionado para a nossa comunidade no WhatsApp. Deputada, eu quero começar a gente falando antes de política, de fato, eu quero que a gente fale sobre a sua infância, sobre a sua trajetória, né? Quem é a Eliane dentro do território? Como que foi a sua infância dentro da terra indígena Santana, que é aqui perto, né? Nobres, pertinho de Cuiabá, em Mato Grosso. Me apresentando, né? Meu nome é Eliane Chunacalo, eu sou Bacairi, do território de Santana, da aldeia Santana. E fica próximo de Cuiabá, umas 6 horas de viagem na zona rural de Nobres. Nosso território tem 34 mil hectares e 3 aldeias. Eu acredito que a minha trajetória ela é muito parecida com as demais pessoas indígenas que saem para vir estudar, né? E costumo dizer que é uma trajetória boa de infância, de estar no território, de ter avós, tias, de ter aquela proteção que só uma criança indígena conhece, né, e de participar da vida ativa de uma comunidade, né, e aí eu venho para a cidade para estudar, que naquela época não tinha uma escola estruturada como tem hoje, né, a gente ainda luta para ter uma escola diferenciada lá na aldeia, a gente tem sala anexas ainda, mas eu venho para estudar, né, e... Isso já é ensino médio, ensino fundamental ou já é o ensino superior? Ensino fundamental já para o ensino médio, né. Venho para cá em busca de
de estudar, né? E como toda criança indígena, muito tímida, né? Eu saí calada e entre a muda ser calada, sempre foi. Depois eu tenho a oportunidade de ir para a universidade e também do mesmo jeito, sempre muito quieta, né? Dificuldade de socializar com as pessoas. É porque a gente tem muito eu tenho muito estereotipo indígena, né? E, como diz a Eliana Potiguara, que é uma escritora, o que faço eu com a minha cara de índia, né? E aí a gente sempre tem esse receio, né, de ser discriminada, né, pelos olhares, às vezes pelos comentários. Então, uma pessoa indígena passa isso aqui na cidade. E sempre lutando, e me formei em direito, fiz uma pós, trabalhei em alguns lugares aqui na cidade, mas sempre estive no movimento indígena, lutando pelos meus. Porque para estudar, eu tive carta de anuência da minha comunidade, né? Então, sempre comprometida em apresentar boas notas, não envergonhá-los, né? E por ser mulher também, a cobrança é um pouquinho mais dura, né? E eu sempre honrei as minhas lideranças. E aí eu venho para a Federação dos Povos Indígenas na sua criação, enquanto assessora, por um bom período. Acho que foram 10 anos, foram? Eu estive como assessora uns 6 anos. 6 anos, né? E depois, nesse período, antes de vir como presidente, enquanto assessora, a gente teve uma oficina lá no Médio Araguaia, e lá as lideranças disseram que era importante a gente conhecer esse mundo político não indígena, que a gente precisava ter um nome para lançar. Fizeram a proposta, eu relutei bastante, né, porque a gente tem um imaginário de político não tão boa, né. E a fama não eu falei assim, muito. eu disse, eu não quero ser política, né, eu não consigo. E fui convencida, e eu voltei para minha comunidade e conversei com o meu cacique, porque é assim que a gente faz. E o meu cacique sempre deu apoio, né? Ele falou que era importante conhecer e abrir caminhos, né? Que talvez era um momento da gente vir. E eu voltei com a resposta para as lideranças, e com isso as outras lideranças do Xingu, de outros povos, nos apoiaram, né? A nossa liderança, grande liderança que Raoni também apoiou, e a gente vem para a campanha. Antes nós escolhemos o partido, a escolha foi em coletivo, tivemos algumas reuniões com outros partidos, e nós escolhemos um que tivesse um alinhamento com o nosso propósito, principalmente nas lutas por questões de terra. Uhum. Escolhemos o PT, fui bem acolhida no PT, e a gente faz uma campanha muito voltada para os territórios, né? Com muitos desafios, num cenário que eu acredito que estava muito mais polarizada que hoje. Eu espero, né, que esteja menos esse ano. E foi difícil, porque ser candidata do PT aqui no Mato Grosso, que é muito conservador, a gente foi xingada, né? Mas né? Mas você sente que existiu essa resistência e esse preconceito mais pelo partido que você se filiou do que pelo fato de ser indígena e mulher? Eu acho que pelos dois, né? Porque você sempre, Índia do PT, e todos aqueles xingamentos que a gente tá, né? Como se a gente não soubesse chamar a gente de primitivo, né? E assim, não me ofende me chamar de primitivo, porque eu sei quem eu sou, eu tenho muito orgulho de ser indígena. Então a gente teve muito assim, né? Muito preconceito nas redes sociais, muita discriminação. Foi uma campanha muito dura, né? Para mim enquanto mulher, para mim enquanto indígena.
né? E pela posição que eu estava e estou defendendo, que é uma posição dos povos indígenas de Mato Grosso. E, pela nossa surpresa, a gente teve 4.346 votos. Eu tinha pesadelos, porque eu achava que ninguém ia votar em mim, né? Né? Porque nas outras eleições você via os candidatos com um voto, dois votos, né? E eu contava na família. Eu falei, eu tenho que ter... No mínimo, esse tanto de voto, né? Pelo menos 10 votos eu tenho que garantir, né? Até para a Justiça Eleitoral depois não vir questionar também, né? Que nesses casos diferentes são, de fato, candidaturas laranjas, né? Colocadas ali só para cumprir essa cota. Mas no seu caso não era, né? Não, eu com medo, né? Porque, né? E assim, muito eu falei, gente... Eu falei, não... Um voto vai ter que eu vou votar em mim mesma, né? E eu compartilhava isso com os parentes mais próximos que estavam na campanha. Eu falei, gente, será que a gente vai... Mas assim, a gente não entrou numa campanha com a intenção de vencer o pleito, porque nós sabíamos o quanto que é desafiador e quanto que as pessoas ainda nos vê como alguém que não faz parte da sociedade, né? Então, a gente entrou muito consciente que era um momento de vir e abrir caminhos, né? E a gente ficou muito feliz por ser suplente, era a primeira suplente aqui do estado. E seguimos a vida, né? De militância, de muita coerência, né? Com as nossas lideranças. E aí, o partido tem sistema de rodízio, né? Que é importante, né? Até para abrir mais espaço e angariar também mais força, né, nas próximas eleições. E nesse período a gente também organizou a nossa participação dentro do partido, né? Hoje nós temos um setorial, que é comandado por uma indígena, tem uma coordenação, né? Nós estamos também na diretoria do partido, né? Nós temos uma representação ali. Tem voz ativa, né? Dentro, tem voz. Nós trouxemos outras filiações importantes. E a gente tem trabalhado a conscientização do indígena, que é importante ter, né? Mas ter com qualidade, né? Saber que esse espaço não é um espaço individual. Eu estou hoje muito feliz por estar ocupando, por mais que seja breve, esse espaço, porque eu sei que eu vou motivar outras pessoas a se candidatarem, outras pessoas a virem para a luta, né? Vamos ver que é possível, né? Sim, e ao ocupar esse espaço, eu estou dizendo para a juventude, para as mulheres e para as nossas lideranças, é possível sim nós estarmos aqui e fazer uma representação de qualidade, né, com bons posicionamentos, né, e dizer que nós, povos indígenas, estamos sempre à disposição para dialogar sobre qualquer assunto, e nós sabemos fazer análise de conjuntura, principalmente em nosso estado. Às vezes, não temos oportunidade de conversar, mas nós conversamos entre nós. Deputada, o que é a história do seu povo? A gente estava até, antes de começar a gravação, você estava me explicando que hoje são 2 territórios, né, homologados, e o seu povo também sofreu muito durante esse processo de colonização, enfim, nesses últimos anos, né? O que a história do seu povo contribuiu ou fez com que você se tornasse a Eliane hoje, te formou? O que isso te inspirou a ser essa pessoa hoje? Advogada, uma líder, né, desse tema, e agora deputada. Vou fazer um adendo. Eu ainda não sou advogada, eu sou bacharel em Direito. Ótimo. Né? A história do meu povo prova que é necessário ter resistência, né? E lutar. E que a luta, ela é contínua para você ter resultados. Mas que a luta, ela tem que ser muito coerente. Coerente com seu povo, com sua família, com as suas lideranças. Então, o meu povo sai do Xingu, porque nós éramos do Xingu, por questões de guerras, né, naquele período, e a gente ocupa territórios, né, e a gente começa a ter contato, a gente tem um contato de mais de 100 anos com o não indígena, e com isso a gente começa a lutar pela demarcação, porque a gente precisa disso para ter paz, para viver
para ter uma vida em comunidade, né? Então, as minhas lideranças sempre provaram que, naquela época, sem estudo, sem nenhum tipo de informação como hoje eu tenho, meus filhos têm, a juventude tem, eles conseguiram demarcar o território, né? Com muita resistência, com muita luta. Então, isso forma a Eliane, né? A Eliane que sabe que tem que ter firmeza, mas também tem que ter escuta. As minhas lideranças são de escuta. Nós não somos povos de guerra, nós somos povos de escuta. De ouvir aqui, ouvir ali, e de tentar dialogar e tentar achar caminhos. E quando não é possível, aí sim a gente se pega, aí sim a gente guerreia. Então nós somos povos de diálogo. O povo Bacairi é um povo político, um povo de diálogo. Deputada, Mato Grosso tem mais de 40 povos indígenas, né? E nunca teve um representante no parlamento estadual. Além disso, em 2022, foram pouco mais de 16 mil eleitores indígenas e pouquíssimos candidatos. Pelo que eu pesquisei nos dados do Tribunal Regional Eleitoral, foram 4 candidatos, se eu não me engano, né? O que explica essa baixa adesão também da população indígena nesse campo político e essa falta de representatividade nesses espaços de poder como a Assembleia Legislativa do Estado? Eu acredito que é um processo, né? Nós estamos aprendendo a política do não indígena, né? E é um processo difícil de entender, né? E a baixa adesão que nossas aldeias estão num território muito longe, né? Nós estamos em lugares distantes, né? E assim, agora está começando a ter uma estrutura para o candidato, tem um fundo, mas antes não. Até os próprios partidos, às vezes, não estão preparados para ter candidatos indígenas, né? E a questão da baixa adesão é porque era muito difícil a justiça eleitoral chegar para fazer emissão de títulos, para resolver algum problema de quem está irregular, né? Eu acredito que este ano a gente vai ter muito mais eleitores, porque houve muito mais mutirões, mas eu também acredito que é consciência também. É uma consciência política que é necessário ter alguém nesses espaços de representatividade para mostrar um pouquinho do que somos e defender os nossos interesses, né? Então, eu acredito que vai aumentar o número de eleitores. Eu acredito que a justiça também está se estruturando para apoiar tanto os candidatos quanto os eleitores indígenas, porque tem lugares que a escola fica muito longe, né? Muito longe das aldeias. Então, talvez o pensamento dos parentes poxa, eu vou gastar muito para pegar um barco e ir até lá para votar e vou gastar muito menos se eu não for, porque a multa é R$5, R$6, né, eu acredito. Mas eu acredito que agora a gente vai ter um pouco mais de estrutura, a própria justiça está tendo um olhar um pouco mais receptivo, né? Você acredita também que dentro das aldeias aumentou essa discussão sobre a importância de ocupar esses espaços? Porque a gente sabe que espaço vazio não existe, né? Se tem um espaço, ele vai ser ocupado. Sim. Se não for pelos povos indígenas, vai ser ocupado por outras pessoas com outros ideais, e é o que a gente viu até hoje, né? Você acredita que dentro das aldeias essa discussão sobre a importância de participação também aumentou? Eu acredito que aumentou. A gente viu na última eleição para vereança, né, e gestores municipais, que houve muito candidatos, né, nós tivemos 12 candidatos aqui, 12 vereadores eleitos, né, de diversos partidos. Eu acredito que está aumentando, sim, a discussão, a consciência, e eu tenho esperança que no próximo pleito a gente possa ter um representante eleito. Eu espero que os números de eleitores tenham também tido, né, e a consciência de votar em indígena, né? E a sociedade também votar. Porque eu acho que tudo depende muito da sociedade, do povo. Se não tem pessoas periféricas na Assembleia, é porque nós não votamos. Não tem pessoas indígenas, quilombolas, é porque nós não votamos e não acreditamos em nós. Enquanto não tiver pessoas do povo
na Assembleia não haverá mudança. Porque pelo pouco tempo que eu estou observando, eu vejo que as casas de poder, as pessoas que estão ali, elas estão defendendo interesses, que nem sempre são interesses de quem os elegeu. Então, como que eu vou resolver um problema de transporte público se eu não sei como funciona, se eu nunca peguei um ônibus? Não sabe nem como faz para parar Entendeu? o ônibus, né? Para descer. Como que eu vou defender o sistema único de saúde se eu não fui atendida? Não falo em emergência como o SAMU, que em algum momento da vida alguém é atendido. Mas como que eu vou defender uma diminuição de fila para cirurgias, um sistema de gestão mais eficiente, porque recursos tem, talvez falta gestão. Então, assim, como que eu vou defender coisas que são muito fundamentais para uma sociedade, que nós, povos indígenas, somos usuários, se eu não estou ali? Eu costumo dizer, se eu não tenho pé na aldeia, se eu não tenho pé nesses lugares, né? Se eu nunca usei um barco, eu não sei quanto tempo demora para chegar numa aldeia que usa barco. Então, assim, se a gente não colocar pessoas que têm essa vivência, a gente não vai ter leis. É difícil de mudar, né? Não vai ter leis. Isso não significa que tem que ser só pessoas assim. A gente tem que ter, eu defendo que uma assembleia tem que ter todas as categorias, para o debate ser qualificado, para a balança. Ela nunca vai ser assim, mas ela tem que ser o mínimo. O mais próximo disso. Mais próximo. Então, eu acredito que a gente, enquanto sociedade, ainda temos muito que avançar. E como eu disse, a gente tem que esperançar sempre. E os povos indígenas não é o contrário disso, né? A gente, às vezes, também precisa se conscientizar de que é necessário ter alguém nosso, de qualidade, pode ser qualquer pessoa também, né? E que tenha uma consciência de coletivo. Não só os povos indígenas, mas quem está aqui. Porque não resolve eu eleger alguém que não conheça as realidades do nosso estado. Em algum momento você sentiu que precisava provar mais para chegar até a Assembleia por ser mulher indígena? Eu acho que toda a minha vida eu sempre tive que provar mais para estudar. Não só para a Assembleia, né? Para concorrer a emprego, né? As pessoas às vezes nos olham e talvez elas acreditam que a gente não é igual em questão de competência, de inteligência, né? Intelectual. Elas sempre nos olham como se nós fôssemos inferior. Então, eu sempre tive que, para estudar, sempre tive que provar, né, que eu merecia estar ali, né? E não é diferente agora também, né? Então, assim, e a gente vem provando que a gente é capaz tanto quanto, né? Eu não acredito em meritocracia, porque eu vivo essa realidade. Eu acredito que a gente precisa sim ter oportunidades, e aí vai sim de cada pessoa. Mas essas oportunidades, elas têm que ter condições. Então, eu furei a bolha de certo modo, porque a gente é persistente, né? Mas eu sempre tive que provar. Eu acredito que agora, enquanto deputada, e se eu vier para uma campanha, vai ser a mesma coisa, né? A gente precisa sempre provar, enquanto pessoa indígena, enquanto mulher, que nós somos capazes de ocupar esses espaços. A recepção na Assembleia, você sentiu um acolhimento verdadeiro com seus colegas ou foi uma sensação assim de estranhamento, uma coisa, mesmo que mais silenciosa? Eu acredito que eu ainda vou vivenciar isso, né? Porque a gente teve a posse, mas a posse ainda não estava com todos os colegas lá, né? Tinham poucos colegas, né? Bem pouco. Então, eu acredito que nas próximas sessões eu vou conseguir ter condições de responder. Mas até agora eu estou sendo muito bem recebida. De primeiro momento, tudo certo. Por enquanto, sim. Deputada, a Assembleia de Mato Grosso, ela tem uma forte defesa do agronegócio. Ali, a gente tem uma
hegemonia de homens brancos e ligados ao agronegócio. A gente tem vários produtores ali ou pessoas que foram eleitas por essas pessoas, né? Por fazendeiros, por produtores. Sua presença ali tende a ser dissonante? Como que vai ser a sua atuação dentro desse cenário também, de uma assembleia dominada por representações, por representantes do agronegócio? Eu acredito que a minha presença ali, eu espero que seja tranquila. Eu estou ali exatamente para defender o posicionamento dos povos indígenas. Né? Se tiver, e todos os momentos que eu estiver fala, será apontado isso. Né? Infelizmente, é uma assembleia que ela não representa, né, todo mundo que está aqui no nosso estado. Mas eu estou ali, assim como os povos indígenas estão, para dialogar e defender os nossos posicionamentos em diversos assuntos. Eu sei que a questão de PLs, PLCs, né, e emenda à Constituição Estadual em relação ao meio ambiente é algo que nós temos discordâncias. Mas a gente vai estar ali para defender. Como eu sempre venho dizendo, eu estou ali para defender a minha casa. A minha casa são os territórios dos meus parentes indígenas. E ao fazer isso, eu também defendo a sociedade. Então, eu espero que seja uma passagem tranquila. Mas se não for, eu também sei aumentar o tom quando for necessário. Você acredita que a sua presença ali também pode, de alguma forma, modificar como esses outros parlamentares pensam nesses temas ligados tanto à população indígena quanto às minorias e também em relação ao próprio meio ambiente, que a gente vê muitos projetos ali que colocam em risco, né, o bem-estar do nosso estado em relação ao meio ambiente? Você acredita que a sua fala ali, a sua presença pode, de algum modo, tocar esses deputados assim e até mudar um pouco, nem que seja um pouquinho a mentalidade que eles têm? Eu acredito que nós vamos plantar a sementinha ali, né? E como eu disse, nós não somos empecilhos ao desenvolvimento. Nós somos a resposta. Até porque os nossos recursos renováveis, eles não é infinito. Eles é finito. E os territórios indígenas e de comunidades tradicionais, elas promovem vida, né? E elas têm uma coisa muito importante que talvez ainda ninguém tenha percebido. Nossos territórios ajudam na produção de água. E água é um fator muito importante para a economia, principalmente para a produção de proteína, de comida, né, de grãos. Então, é necessário que a gente tenha um equilíbrio em relação a isso. Né? Então, de modo algum, a gente quer prejudicar a economia. Mas a economia, ela tem que refletir um benefício para a sociedade. Economia que só atende uns e não todos, ela não é economia, né? O nosso estado é muito rico. Mas eu pergunto, onde está essa riqueza? Se você anda aqui em Cuiabá, você vê bairros periféricos, eu sou atendida pelo SUS e nem sempre tem todos os remédios na farmácia. Onde está essa riqueza? Então, eu acho que o desequilíbrio, eu não costumo falar igualdade social, porque a gente nunca vai ser igual, a gente tem as nossas, né? Mas tem que ter uma dosimetria boa. Então, eu acredito que a gente precisa discutir sobre economia. Que economia que realmente vai atender todo mundo, né? E eu acredito que nós não somos empecilhos, não. Nós contribuímos muito e eu espero a gente ter boas discussões, né? Embates a gente tem, mas é a questão de dialogar, ouvir. E é essa semente que eu quero plantar aos parlamentares titulares. Vamos ouvir o povo? Vamos ouvir quem está lá no meio do Pantanal, né? A sua ação ali na Assembleia reflete na nossa vida cotidiana. E nem sempre são positivas. Então, eu espero, sim, lançar uma sementinha. Alguns a gente vai conseguir, né? Outros não.
Mas Vai precisar de mais sementes. semente, adubo, né? Fazer uma muvuca. Mas, assim, eu espero que o próximo pleito a gente tenha essas respostas que a gente está plantando. Deputada, o debate sobre demarcação de terras indígenas voltou com força nos últimos anos, né? E aí a gente vê produtores rurais falando muito sobre insegurança jurídica que essas demarcações e essas discussões sobre novas terras indígenas no país gera. Mas olhando para o lado indígena, a falta de demarcação também não gera insegurança? Segurança territorial, física e cultural? Gera. Eu costumo dizer assim, todo mundo fala, insegurança jurídica, vão tomar nossas terras. Se gerasse tanto insegurança jurídica como é alegado hoje, Mato Grosso seria campeão de produção? Mato Grosso seria o primeiro lugar em tudo que se propõe em fazer em relação aos commodities? Se os nossos territórios estão incomodando tanto? Porque o processo de demarcação é o mesmo até hoje, né? E não tinha um marco temporal. Mato Grosso continua produzindo, Mato Grosso continua despontando, tudo. E nossos territórios nunca foi empecilho para isso. E por que é agora? Sabe? Uhum. Então, a questão do marco temporal, a gente precisa realmente refletir. Porque o produtor, ele não tem uma relação de pertencimento com aquele território. Muitos nem moram aqui no estado de Mato Grosso. Né? A gente fala, vai perder emprego, isso. Será mesmo que vai? Eu vejo todo dia no noticiário gente sendo acusada de trabalho escravo. Eu vejo muitos municípios que são vizinhos de grandes grupos e proprietários pobres. Onde está essa riqueza indo para a sociedade? Que empregos é esse que a gente aumentou o número de emprego, mas a gente vê que não é bem assim? Né? Então, assim, que dependem sempre de recursos federais, estaduais para então, mínimo, assim, né? eu acredito assim, nós temos povos indígenas que estão 40, 50 anos lutando para viver. Nós temos pessoas que morreram lutando, morreram assassinadas. Nós temos mais de 18 lideranças sendo protegidas, porque são ameaçadas de morte. Né? Então, assim, e dizer também que a gente tem que separar o trigo do joio, né? Não são todos os produtores rurais que têm essa relação ruim conosco. Não são todos que querem e estão disputando o nosso território. São alguns que fazem isso. São alguns que promovem desmatamento, né? Não são todos. Então a gente precisa também começar a falar. Então eu vejo que nós não podemos nos tornar um Mato Grosso do Sul, que a situação é horrível. Indígenas na estrada, indígenas sendo estupradas, mortas, crianças. Eu não quero isso para o povo de Mato Grosso. Então a gente tem poucos territórios para ser demarcados aqui. E quem está no território indígena sempre soube que ali é um território indígena. Não está desinformado. E que promove todo esse conflito. Então eu acredito que é um tema polêmico? Não é um tema polêmico. Mas é um tema que tem todo um marketing para deixar a gente como vilão. Nós não somos vilão. Não somos mocinhos. Só queremos viver em paz em nosso território. É simples isso. Né? E essas são as perguntas que eu faço, né? Por que agora tudo isso? Se a Constituição tem o quê? 25 anos? 30 anos? Essa forma de demarcar veio até agora. Prejudicou quem? Eu vejo nós prejudicados, 40, 50 anos lutando. Mas eu não vejo. Muitas terras não foram homologadas nesse período. Né? A gente foram homologadas, a gente sofreu uma ditadura, que aqui no estado de Mato Grosso teve indígenas sendo mortos, proibido de falar, proibido de usar seu nome indígena. Teve indígenas que foram bebês, crianças amarrados, torturados, né? Isso ninguém fala.
Nós não temos culpa de terem trazido pessoas falando que aqui não tinha ninguém. Nós éramos alguém que já estávamos aqui, né? Os nossos territórios foram invadidos. Então, assim, é necessário olhar com carinho. Por um longo período, o governo federal incentivou isso, né? A Sim. ocupação do norte do país, né? E retirar a gente, nos expulsar, nos matarem, né? Muitos foram. A Cuiabá, terra indígena. Cadê o povo nativo de Cuiabá? Dizimado, extinto. Então, eu acho assim que a gente tem que falar do que é real, né? Então, assim, o que é real? Nós temos 20 territórios para ser demarcados. Tem pessoas indígenas lutando, que morreram. E a gente não tá... Isso não é empecilho para a economia. Nunca foi. Porque se fosse, Mato Grosso seria essa potência que é hoje. Fazendas com 200 mil hectares, 300 mil hectares, grupos proprietários de fazendas tamanho de cidades. Ninguém questiona. Por que nos questionam? E nós fazemos serviços ambientais importantes para o Estado, né? A porção de terra, de mata, de bioma vivo, está em nossos territórios, né? Mato Grosso se gaba dizendo que 60% do território é preservado. Mas é preservado porque nós estamos preservando. Sem incentivos, sem fiscalização eficiente, né? O ICMS ecológico que existe não chega no nosso território. Então nós estamos lutando. E a gente não é bonzinho. A gente está lutando pela nossa casa, pela nossa sobrevivência. E a gente vai continuar lutando, né? Até porque a relação com o nosso território não é de propriedade. É de pertencimento. Ali tem sagrados que nós protegemos. Então eu olho assim todo mundo polemizando o marco temporal e a demarcação. Eu não vejo polêmica, eu vejo que é falta de entendimento, de escuta, né? E quanto mais trazer o marketing negativo, coloca a gente como vilão, né? Mas como um problema, né, para o crescimento do... Aí a gente não é problema, senão o Estado não seria o que é hoje. Deputada, em novembro de 2025, o governo federal homologou 3 terras, né, indígenas em Mato Grosso. Manoque, Uirapuru e Estação Parecis. E, como reação, o governo do estado, na época comandado pelo Mauro Mendes, questionou essas demarcações, foi até o STF, judicializou essa questão. Como que você vê essa judicialização constante? Sempre que há uma decisão, uma decisão favorável do governo federal aos povos indígenas, sempre há esse questionamento e essa judicialização, e aí esse imbróglio, e aí vira essa discussão jurídica, né, que aí no desata esse nó também, né? Sinceramente, eu fico um pouco triste, né, com essas ações do governo, porque tem tantos problemas aqui no estado para se preocupar. Olha a saúde, olha a educação, não tá sabendo maravilhas não, né? E eles se preocupando com a gente, que não é problema, né? E numa rapidez, numa agilidade nunca antes visto, né? Porque eu não vejo essa agilidade quando as pessoas precisam de UTIs, precisam de remédio. Eu não vejo ele judicializando. Eu não vejo ele negando isenções, né, para quem já tem condições. Então, assim, eu vejo com muita tristeza. Infelizmente, a gente já vê isso como normal, né, porque querem nossos territórios, querem as nossas terras. E a gente vai lutar no judiciário também. Mas a gente ficou um pouco chocada com a rapidez, né, de como foi feito. Porque eu não vejo uma resposta rápida dos governos, porque não é só o governo atual que fez isso ou faz. Todos os governos fazem isso e, infelizmente, é para atender interesses muito mais individuais do que da própria sociedade, né? O que um território vai atrapalhar um município? Sempre estiveram ali. Não vai atrapalhar em arrecadação, não vai atrapalhar em nada. Porque há esse discurso, né, de que municípios vão ser extintos, inviabilizados, prejudicados. Isso tudo é fake news. Porque
Se o território indígena sempre esteve ali, vai prejudicar em que o município? Ele nunca arrecadou dali. Pelo contrário, ele recebe incentivo. Ele recebe CMS ecológico, ele recebe recurso que vem para a saúde, para a educação, que nem sempre ele investe. Né? Porque o município, em Mato Grosso, ele acha que não tem responsabilidade com os povos indígenas. Ele esquece que tem uma coisa muito importante que todo prefeito deve saber, que tem responsabilidades compartilhadas. O município, ele também tem o dever conosco, porque nós somos munícipes. Não servimos apenas para votar no prefeito, porque para votar o território existe, né? Uhum. Mas para demarcar o território prejudica. Então isso é fake news. Isso é para atender interesses mais pessoais de alguns gestores do que da própria sociedade. O território está sempre ali, as pessoas sempre existiram ali, as pessoas consomem serviços no município, compra, né, faz um monte de coisa ali. E tem município que, se não tivesse o território ali, não ia nem ser município, que não ia ter eleitor. Então coisas... É por aí, né? Por aí. Mato Grosso, como eu disse para os meus parentes, Mato Grosso é para os fortes. É verdade. Não é não? Deputada, uma outra questão são grandes obras de infraestrutura que a gente tem em Mato Grosso, como a Ferrogrão e a FICO, que elas avançam com forte apoio político, né? Um empenho Sim. político também para destravar essas obras, né? Os indígenas dessas regiões dizem que não são ouvidos de forma adequada sobre esses projetos, né? Existe, de fato, uma consulta ou ela ainda é mais formal do que real sobre essas duas obras de ferrovia que são importantes também para a logística de Mato Grosso, né? Na verdade, não há, né, uma consulta livre, prévia e informada, que é um processo. Eu acredito que o governo, o setor que tem interesse, se realmente cumprisse com a legislação de nos consultar, de conversar, talvez não haveria tanto conflito em torno disso. Porque o que acontece? A gente fica sabendo pela imprensa, a gente tem que judicializar, nós temos que brigar, temos que protestar, mas assim, não tem iniciativa de ir lá e falar: olha, a gente vai ter uma obra assim, assim, o projeto é esse aqui, né? Desse jeito, fazer esse processo, que cada povo tem o seu protocolo de consulta. Talvez, se tivesse uma consulta como ela deve ser, talvez muitos conflitos em relação aos empreendimentos fossem mínimos, né? Porque vai passar no território, quem sabe mudar o desenho daquilo ali? Quem sabe mexer aqui, ali no projeto? Agora, você já pensou? Você está lá na sua sala, de repente alguém entra na sua casa, abre a sua geladeira, mexe nas tuas coisas, fala: olha, daqui para cá, vai passar uma estrada bem na sua sala. Você ia gostar? Nem um Vai. pouco, né? Ou, pior ainda, o cemitério, acaba com o cemitério onde está enterrado seu ente querido. E você vai aceitar? Então, assim, são coisas que eu acho que falta muito diálogo, né? E respeito mesmo a nossa casa, nosso modo de vida, né? E, assim, tem rodovias, por exemplo, que depende de consulta da gente, que a gente está pedindo uma estrada, uma construção de vias para os animais passarem. São coisas simples no projeto. Aí o governo não quer, vai aumentar custo, né? E assim, tá vindo com muita força, tudo bem para o setor produtivo. Mas eu não vejo essa agilidade para construir hospitais. Um demorou mais de 40 anos para construir. Entendeu? Então, a economia, ela é importante, ela é. Mas as outras coisas também são importantes. Existe um modelo possível de desenvolvimento que respeite os territórios indígenas ou os projetos são incompatíveis? Eu acho que existe, sim. Como eu disse, nós não somos contra a economia
o desenvolvimento, né? Mas eu acredito que a gente precisa começar a dialogar, chamar os povos indígenas para negociar, para conversar, para serem ouvidos, né? E para que as coisas aconteçam, para construir consensos. Consensos não é eu chegar aqui e falar, ó, esse copo, você quer esse copo? Você fala, não, então toma, fica com ele. Não é isso. Consenso é a gente sentar e conversar e entrar no entendimento. Eu acho que é possível, sim, pode ser construído, sim, e precisa muito de vontade política. E não é essa vontade política porque a maioria que está no poder, ela subjuga as outras, que é a minoria. Deputada, dentro dessas discussões de construção dessas ferrovias, o ex-governador agora, né, Paulo Mendes, chegou a falar que a população indígena da região estava inventando um corredor espiritual para atravancar, para atrapalhar a continuidade desse projeto, dessa ferrovia. Ele foi acionado pelo Ministério Público Federal e foi condenado, né? Como que vocês recebem esses tipos de declaração, de que está inventando uma coisa, não existe esse negócio de respeitar a questão espiritual de terras indígenas? A gente vê discurso até de uma área muito grande para poucos indígenas, né? Que indígena não precisa de tanta terra como está sendo discutido ou como está sendo demarcado. Como que vocês recebem e tentam também combater essas acusações, esses ataques? A gente recebe com muita tristeza, né? Porque eu aprendi que chefe, liderança, ele tem que respeitar quem pensa diferente. Ele tem que ouvir, né? Porque a gente não é inimigo, né? A gente é adversários. E ao falar essas coisas, ele desrespeita a gente enquanto pessoa. Ele desrespeita a nossa família. Eu vejo muito noticiário que todo momento a ex-primeira-dama e o governador defende muito família. Quando é a dele, é atacado, ele tá ali, né? É Deus na frente. Mas ao atacar, talvez esqueça que nós também somos família, que nós também temos esses sentimentos, né? E a gente recebe e o que a gente faz? A gente responde com nota, vamos para a justiça, vamos procurar MPF, vamos procurar lei, a gente vai usar instrumentos para isso, mas infelizmente, ao fazer isso, ele causa muito mais, ele motiva preconceitos contra a gente, motiva a discriminação, porque aí a gente vê na internet muitas falas que de certa forma machucam, né? Principalmente é uma juventude que está vindo e que provoca outras consequências. Então, assim, eu acredito que chefe, como dizem, tem que ter postura, tem que saber lidar. Eu acho que falas que vão atacar o pessoal, a espiritualidade, são falas muito pessoais e que causam dor. Eu não gostaria de falar isso em relação, né? Acho que quando a gente vê, eu sempre vejo noticiário, a primeira-dama defendendo a sua família porque foi atacada, mas fazem igualzinho quando fazem esse tipo de fala com a gente. 2 pesos, 2 medidas, né? Quando é minha família, eu uso Deus. Quando é a família dos outros, espiritualidade dos outros, eu trato como banal. Então a gente tem que ter muito cuidado e a gente recebe com muita tristeza, mas a gente usa instrumentos legais para combater sem usar o mesmo tipo de fala. Em Mato Grosso, acho que em todo o país também existe uma narrativa de que a população indígena quer produzir, mas o governo federal não deixa, os governos estaduais não deixam. E tem essa discussão também sobre agricultura mecanizada, produção de grãos em terras indígenas, né? Como que você vê esse debate? Como que também a população indígena enxerga de fato esse debate, né, de produção agrícola dentro dessas terras indígenas? Primeiro a gente precisa entender que a gente tem 46 povos aqui e 2 povos em estado de isolamento. A gente tem uma pequena parcela que quer monocultura, nós temos uma boa parcela que quer agricultura familiar e a outra que já utiliza de subsistência. Eu vejo que nós temos que tratar esse assunto com seriedade, nós temos que debater. E que, assim,
Eu vejo que nós temos autodeterminação. Cada povo ele tem o direito de escolher o que ele quer para si mesmo. Se um povo escolher uma monocultura, tem que ser respeitado. Se o outro não quer, tudo bem. O que não pode acontecer e que acontece aqui no estado de Mato Grosso é que usam um modelo único para tentar colocar para os outros povos que não querem. Que é o do Parecis? Né? Que não querem. É um modelo, o Parecis escolheu, tudo bem, nós respeitamos. Mas o Xingu não quer, tudo bem. E tá tudo certo. Mas os políticos aqui usam como se quem não escolher esse modelo não é trabalhador, não é digno, não é preguiçoso, etc. Mas vai potencializar um preconceito que já existe. E não é verdade. Cada um tem o direito de escolher o que quer. E como que os outros povos não querem? Porque eles têm uma cultura diferente, têm uma visão diferente. E isso precisa ser respeitado. Então, eu penso desse jeito. Escolheu, nós vamos respeitar. Quer produzir, que tenha condições para isso. Mas um direito de um povo não pode subjugar os demais que não querem. Não pode fazer algo geral, porque nós temos as nossas especificidades. Até de língua, a gente não se comunica, porque nosso idioma é muito diferente. Único, né? Então, a gente tem que ter respeito, né? E eu vejo que é uma discussão, né? E eu não vejo que o governo não deixa. Eu acredito que mecanismos jurídicos estão sendo criados para se adequar a essa nova realidade, né? Que não está preparada. O Estado não está nem preparado para os não indígenas, né? Imagina para quem está no território. E a gente tem que entender que o território, a terra indígena, ela não é propriedade dos povos indígenas. Nós temos só usufruto. Então, temos umas condições jurídicas diferentes de uma fazenda. Então, isso tem que ser adequado, né? Isso tem que ser discutido também entre nós. E nós ainda não temos um consenso. Respeitamos a escolha. E nós queremos que todos os outros povos que não optou pela monocultura seja respeitado. Que a sua economia também seja fortalecida. Que haja investimento nas outras cadeias. Né? E que não haja esse tipo de fala de divisão. Né? Da mesma forma, a gente respeita muito os parecis e eles respeitam os outros. Pelo que você fala, deputada, é muito parecido com algo que aconteceu no início da colonização, de tentar impor uma religião, um Deus Sim. a todos esses povos, né? Então é usar um modelo que começou com não indígenas, que foi implementado por uma comunidade indígena, e padronizar isso, fazer com que todas as aldeias talvez virem grandes fazendas produtoras, né? Sim, fazendas ou mineração, né, que está muito em moda, né? Então, a gente é extremamente contra a mineração. Mineração destrói, traz morte. Eu não conheço nenhum caso de mineração que foi sucesso. As pessoas usam muito os Estados Unidos como exemplo, né? Os Estados Unidos mataram os povos indígenas para ficar com petróleo, para ficar com a riqueza. Nós temos exemplos e nós não queremos ser extinto por conta disso. Roraima está aí como exemplo, né? Então, assim, Sararé está aqui como exemplo. Então, a gente é extremamente contra a mineração, mas questão da monocultura, nós não temos um consenso entre nós, isso é super normal, mas é respeito. O povo que escolher, tudo bem. Uhum. É uma escolha, tem que dar condições, tem que cumprir os requisitos legais. O que não escolher, tudo bem também. Mas o tratamento das autoridades políticas desse Estado precisa ser o mesmo. Precisa apoiar, né? Apoiar a produção do mel? Por que não? Apoiar o turismo? Por que não? Né? E não chamar de preguiçoso ou os que não trabalham, como eu já ouvi muitas vezes chefes de Estado fazer. Não é real. Deputada, existe um outro preconceito muito comum também, né? Que é a ideia de que indígena deixa de ser indígena se ele tiver acesso à tecnologia, se ele usar um iPhone, se ele tiver uma Hilux, um carro, né? Você pessoalmente já foi alvo desse tipo de preconceito, né? E como responder esse tipos de ataque, essas narrativas também, de que o indígena quer direito à terra, mas ele também quer usar tecnologia, quer ter um aparelho celular, quer ter um carro.
Aí eu respondo simplesmente assim, a gente é ser humano, né? Então, a gente faz parte de uma sociedade. E como temos direitos e deveres, eu também tenho direito de querer usar um iPhone, um- um- uma, uma Hilux. Isso não vai me deixar de ser indígena. Porque ser indígena é a questão cultural. Falar na língua, respeitar, sabe? Estar no território. Isso não me deixa. O gaúcho, quando vem para Mato Grosso, ele deixa de ser gaúcho? Eu nunca vi um gaúcho deixar de ser gaúcho. Pelo contrário, vejo muito CT sendo construído aqui. Sim. Um japonês, quando vem pra cá, ele deixa de comer o sushi dele. Ele deixa de ser quem ele é. Você, quando sai daqui, vai deixar de fazer suas coisas só porque você mudou de lugar? Então, por que é cobrado isso da gente? Eu não vou deixar de ser indígena porque eu sou deputada. Ou porque eu estou estudando. Ou porque eu falo português. O americano, quando vem aqui, ele fala inglês. Ele deixa de ser americano. E por que exige isso da gente? É exigido que a gente se torne um pouco americano até, né? Tem que aprender a falar o inglês para se comunicar com ele. Eu não aprendo, não. Quero me escutar falar na minha língua. Ele que veio, né? Então, assim, a gente, sabe, são preconceitos que a sociedade, algumas pessoas da sociedade dita porque ela não conhece, né? Às vezes até a pessoa mesmo é um baiano, chega aqui e vai deixar de ser baiano porque tá aqui em Mato Grosso, não vai, gente. Então, são narrativas, são preconceitos, discriminações que a gente combate não agindo como eles, né? Sendo a gente mesmo. Então, eu não vou deixar eu não posso ficar o tempo todo com meus colares e tudo. Se eu tirar, eu não vou deixar de ser Bacairi. Eu vou continuar sendo Bacairi, porque eu tenho um povo. O que me torna indígena é ter um povo, ter uma cultura e ser reconhecida por ele. Entendeu? E essa história de Hilux, vocês já foram numa aldeia? Vai de carro baixo pra ver. Não entra, gente. Fica na estrada atolado. Então, é necessidade por vezes. Então, eu acho que a nossa sociedade precisa conhecer seus povos indígenas. Sabe? Precisa ir pra uma aldeia. Vai lá conhecer. Né? Primeiro que vai ficar admirado porque é um mundo novo, né? E um mundo novo muito bonito, de línguas e culturas. Deputada, o governo Bolsonaro foi um período preocupante para os povos indígenas, né? Ele não foi eleito, aí vem o presidente Lula, houve a criação aí do Ministério dos Povos Indígenas e gestos simbólicos importantes também, como a presença do cacique Raoni subindo a rampa durante a posse, né? Na prática, o que mudou para a população indígena nas principais necessidades e até mesmo na questão da demarcação de terras indígenas com o governo Lula e com a criação desse ministério? Eu acredito que o ministério foi uma demanda nossa, enquanto movimento, né? E eu vejo que foi em virtude da gente estar muito presente, de protestar, de todo o contexto que a gente viveu na era Bolsonaro, né? E vejo que o ministério, ele sempre foi muito atacado no Congresso, né? E ele veio com muito poucos recursos. Mas ele fez e faz um papel de articulação muito boa para concentrar e criar políticas públicas. Outro ponto positivo que eu vejo também é que as pastas de assuntos ligados aos povos indígenas foram ocupados por indígenas nesse governo Lula. As FUNAIs, os distritos sanitários de saúde, né? E a gente viu até indígena em alguns ministérios, como o da mulher, Sim. né, no meio ambiente. Isso é positivo, isso valoriza. Mas em relação à demarcação, a gente teve, em relação ao governo anterior, boas demarcações. Lenta, com processo. Então, mudou porque a gente consegue dialogar. A gente consegue ter algumas demandas atendidas. Não 100%, porque a gente também encontrou os órgãos muito enfraquecidos, né? De servidor, teve agora um concurso público, um brocão, a FUNAI foi beneficiária, o próprio Ministério, né? E a gente viu bastante coisas que foram feitas,
Elas são suficientes? Não são suficientes. A gente precisa de mais investimentos. Mas é o que foi possível fazer, considerando que nós tivemos 4 anos de retrocessos e 4 anos de desmonte de coisas que a gente lutou para que conseguisse. Eu costumo dizer para os parentes que nenhum governo vai ser bom. É luta para a gente conseguir que os nossos direitos sejam implementados. Mas que neste governo a gente teve alguns avanços significativos. Aqui em Mato Grosso a gente teve 3 territórios demarcados. Está em processo da judicialização? Tá, mas o governo fez o papel dele. Nós tivemos vários avanços em processos de demarcação. Avançou os estudos, avançou os debates, né? A pauta indígena ficou muito em evidência com o Ministério, com a Sônia e agora com o ministro Eloy. Né? As outras pastas ficam em evidência, coisas que não acontecia nos governos anteriores. A gente nem vai falar de Bolsonaro, né? Mas Bolsonaro foi uma parte, não costumo usar cores, né? Mas uma parte não muito boa para nós, povos indígenas. Mas Lula também não foi 100%, mas fez mais coisas que nos governos anteriores. E lógico que, como todo governo, tem forças, né? Uhum. E nós não somos uma força prioritária, né? E a gente espera que no próximo governo a gente seja essa força, que a gente mantenha as políticas que a gente conquistou, que a gente conquista mais. É isso. A bancada do COCAR na Câmara, no Congresso, você acredita que ela vai ser fortalecida nessas eleições? Essa é a meta? Eu espero que a bancada do COCAR aumente, né? Que hoje nós temos 3, né? Nós temos uma Terena, do PT, e 2 pessoas do PSOL, né? Que é a Sônia e a Célia, né? A Sônia voltou. Eu espero que aumente com pessoas comprometidas, porque só assim a gente consegue fazer incidência. E aqui no estado de Mato Grosso a gente também tem vitórias não temporárias, mas permanentes, né? Para fazer um debate bom, porque tem muitos assuntos de meio ambiente que passam na Assembleia sem ninguém para colocar o olhar de quem realmente está nos territórios, não só dos povos indígenas, né? Das comunidades tradicionais. A gente tem de 28 categorias de comunidades tradicionais, nós temos 14 aqui. Né? A gente tem ribeirinho, a gente tem cigano, povo de terreiro, tem pescadores e quilombolas são tudo invisibilizados, né? A gente tem 100 quilombos aqui para ser reconhecido. Né? Então, assim, a gente tem uma diversidade de povos que a sociedade não conhece. A gente tem ciganos, eu fiquei até, nossa, tem ciganos aqui. E uma sociedade bem organizada, né? E assim, não tem visibilidade, não tem apoio, não tem políticas, né? Então a gente espera que tem os pescadores sofrendo, né? E a gente sabe porque a gente é vizinho, né? A gente conhece. Então, assim, a gente vê, eu tô citando os pescadores porque a gente vê a situação deles, né? Só promessas de ajuda, né? E pessoas que estão passando por situação bem difícil mesmo, né? Deputada, depois desses 30 dias, o que você acha que precisa acontecer para que a presença indígena não seja só mais um episódio, mas um caminho permanente na política mato-grossense? Eu espero que a gente eleja alguém na Assembleia Legislativa e que a gente eleja alguém no Congresso também, no Mato Grosso. Eu costumo dizer que as utopias, elas continua sendo utopia enquanto a gente tiver esperançar. Então, nós temos esperançar de eleger, né? E a gente vai lutar para isso. Mas se não for o momento, a gente está mostrando que é possível fazer. Mas para mudar alguma coisa que nós temos que ter deputado ou deputada eleita na Assembleia e no Congresso, por Mato Grosso. Né? Mato Grosso precisa de alguém lá, né? Porque legislar sobre nós, sem nós, é muito complicado. Eu costumo usar muita analogia porque meus parentes entendem, assim. É igual alguém comprar uma roupa para você, sem você escolher. Nunca vai caber. Nunca vai ser do seu gosto.
É isso que é a legislatura. Fazer algo sem a gente e a gente ter que aceitar é porque a gente não participa, né? Nós não queremos só ser espectadores. Nós queremos ser protagonistas da política. E nós entendemos de política. 2026, campanha, tá como pré-candidata a deputada estadual, vai buscar aí essa eleição? Nós vamos buscar se consolidar no movimento indígena, né? Como eu disse no início, nós, povos indígenas, nós conversamos e criamos consenso de quem vem. Meu nome está à disposição do movimento para estar, né, para concorrer, mas depende muito das nossas lideranças. Se for a vontade deles, eu vou vir. Mas se não for, a gente apoia quem é escolhido ou escolhida. Porque é assim que funciona com a gente. Para deputada federal também há nomes, há conversas? Há conversas, né? Se eu for vir, será para estadual. Eu não tenho pretensão para federal, até porque eu acredito que a gente tem que organizar a nossa casa, né? E a nossa casa é aqui no Mato Grosso, né? E eu não me vejo morando em Brasília. Nada contra Brasília, mas eu não gosto de Brasília. Muito longe. Não gosto de Brasília, entendeu? Não tem sol de rachada aqui, não tem peixe, não tem rio. E aqui, qualquer fim de semana, a gente tá na aldeia, né? Sim. Então, assim, eu não me vejo. Mas, como eu disse, tudo é uma vontade das nossas lideranças. O que decide a vida de Eliane Chunacalo, de quem está à frente da política indígena, é a nossa base. Ótimo. Deputada Eliane Chunacalo, eu agradeço muito a sua presença aqui. A gente passou aí mais de uma hora conversando sobre sua trajetória, sobre o que você pensa, sobre a importância também desse marco histórico, né, para Mato Grosso, e não só para os povos indígenas, mas acredito que para toda a sociedade mato-grossense, né? A gente está lisonjeado pela sua presença aqui, por você ter aceitado o nosso convite. O espaço do Olhar Direto e do Pode Olhar continuam abertos também. Tenho certeza que outras oportunidades vão surgir. Muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço o convite. Nós estamos sempre à disposição para prosear sobre as questões indígenas, né? Eu convido toda a sociedade mato-grossense a conhecer os povos originários, os seus parentes, né? Conhecer, ir para a aldeia, tomar um banho de rio, de cachoeira, comer peixe, comer o biju e prosear. Porque nós somos muito acolhedores e, como você bem viu, adoramos conversar sobre tudo um pouquinho. Sim. Foi ótimo, muito obrigado. Giovana, muito obrigado. Gostou da experiência? Gostei. Ficou nervosa um pouco no início? Um pouquinho, é algo novo para mim, mas eu gostei bastante. Muito obrigado, até uma próxima. Obrigada. Você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, que é o olhardireto.com.br. Segue a gente nas redes sociais, é só pesquisar @olhardiretoOficial e no Instagram, @estudio.od. Eu vou ficando por aqui e volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.